Bom, os jogos feitos pelo RPG Maker, na sua grande maioria, são deveras interessantes. Pelo fato da engine ser simples, isso não deixa de grandes criações serem feitas. E um jogo de terror que ficou bastante popular foi o Aoni, que fez muito sucesso em 2012. E nesse vídeo eu vou falar sobre isso, então vamos lá. Antes de fato entrar pelo tema do vídeo, e pra quem não conhece ou tá lembrado, RPG Maker é nada mais que uma engine de desenvolvimento de jogos em estilo RPG, que vem com uma série de ferramentas de criação para facilitar na hora da criação. E vou citar um dos jogos conhecidos que talvez vocês reconheçam um da lista: Aoni, Yumeniki, To The Moon, Corpse Party, Skyborn, Wing of the Misadventure, Ibi, Omori, One Shot e entre outros. O fato de eu estar falando isso é que, por mais que seja uma engine simples e fácil na hora da criação dos jogos, percebemos que existem muitos jogos bem feitos nessa engine. E outra curiosidade também é que Corpse Party foi lançado em 2008 e que depois de 5 anos teve até mesmo um anime sobre o jogo chamado Corpse Party Tortured Souls, lançado em 2013, e que esse é um dos impactos que essa engine causou. Voltando pro foco do vídeo, Aoni é um jogo de terror e suspense contendo diversos enigmas e puzzles a se resolver, tendo no jogo 4 personagens principais, começando com Hiroshi, que por sua vez é o personagem principal no qual a gente controla. Takeshi é basicamente o medroso dentre os 4 adolescentes do grupo. Takuro é um equiparável Hiroshi, onde ele tenta encontrar alguma saída para ele e o resto do grupo fugir da mansão. E a Mika, que é o personagem que tem alguma relação com o Takuro. E por curiosidade, é que nas versões antigas existem 2 personagens, Ryota e Kazuya, mas que por algum motivo, depois de várias atualizações, decidiram ser somente 4 personagens do jogo. A história de Aoni se consiste em 4 adolescentes curiosos que ouviram rumores sobre uma mansão abandonada perto da cidade que seria mal assombrada. Após eles entrarem na mansão abandonada e terem longos diálogos, eles escutam um barulho de um prato caindo no chão. Assustado, Takeshi tenta sair pela porta onde eles entraram, mas não teve jeito, ela já não abria mais. Após isso, Hiroshi decide ir até a cozinha, onde o prato estava quebrado, e decide levar um pedaço de prato com ele. E quando ele volta para a cômoda onde estava, todos haviam se separado, e assim começa a história do jogo. O monstro do jogo é um Oni, que no japonês Oni significa demônio ou ogro, o que nessa situação mais adequado é demônio, por ser conhecido também como demônio azul, que a sua altura é de 3,5 metros com a aparência de um humano, também conhecido por se alimentar de pessoas que entram na mansão, que após elas serem mortas, a própria vítima tem a habilidade de se transformar em um Oni, como se fosse uma espécie de vírus que interage com uma criatura senciente. Não existe somente um monstro desse, mas também tem uma outra variação de Oni chamado Fuwachi, onde ele é rápido, tem uma habilidade de dar dash, e uma curiosidade é que ele foi adicionado para substituir um Oni de uma versão passada chamada Aomushi, uma criatura insetoide que parece uma centopeia presente na versão 1.5.2, e esses são os demônios que acabam nos perseguindo durante a jogatina. O fato é que, por mais que a história não seja tão bem elaborada dentro do jogo, o que faz parecer ser interessante são os puzzles que estão presentes no jogo. Alguns deles podem ser apenas adquirir determinados materiais, ou descoberta de código que são complexos. O primeiro puzzle do jogo é o piano, que bem no início, após entrarmos em um quarto e encontrar uma área secreta debaixo da cama, descobrimos um novo quarto com um piano manchado de sangue, que após limpo com um sabonete nos mostra 3 números aleatórios com 5 códigos possíveis. Na versão 5.2 havia 10 códigos possíveis, o que dificultava ainda mais, que após abrir o cofre te dá uma chave de acesso para o quarto infantil, onde nós encontramos a Mika escondida nesse quarto, e também nesse quarto encontramos um fluido de isqueiro que vai ser útil mais pra frente. Já o segundo puzzle é da cela, que fica na sala do Tatome, onde além do isqueiro que obtemos, tem um papel de parede de oco camuflado na parede branca, que após a interação com essa parede, se usarmos um pedaço de prato e a maçaneta, podemos abrir essa passagem secreta, dando acesso para a cela, que é aberta usando a chave da cela do porão, que nos permite entrar para pegar a chave do porão. Mas caso você entre na cela com ela aberta, você morrerá em um instante. O terceiro puzzle é localizado no anexo, na sala escondida. Há uma parede onde cada quadro tem uma cor respectiva, azul, vermelho, amarelo, e cada um desses quadros tem um botão. Para esse puzzle é preciso analisar o disco e apertar os botões no sentido horário das cores que são mostradas no disco, e com isso você consegue uma haste de metal, e com a combinação do haste com o disco, você consegue formar a chave da porta oculta. O último puzzle e demorado do jogo são as peças azuis, encontradas na mansão, que totalizando são 3 peças. A primeira se localiza no porão, onde tem um buraco fora da capela. Se você usando a escada de corda, você tem acesso à sala onde encontra a primeira peça. A segunda peça é necessário ter acesso à sala de estudos, e na sala do escritório tem uma parede com um conjunto de parafusos Phillips, que após usar a chave Phillips e sair da sala e retornar para o quarto do buraco do chão, você encontrará
encontrará uma peça azul. E por fim, a terceira peça é obtida quando você for para a sala onde encontrou a corda, examinando a cama, revelando as 4 cortinas, com cada uma sendo triângulo, círculo, quadrado e pentágono. Voltando para a sala do escritório e contando quantos lados tem cada figura geométrica, percebe-se que deu num total do código 3045, que é o código do cofre, e você obterá a chave do portão. E depois, indo para o sul do porão, você entrará na sala de Iones, onde tem uma diversidade de Iones na cela. E após uma perseguição contra o Fuat e ir na sala dos Onis, você encontrará a última peça, e o último, em seguida, se localiza no edifício antigo, na sala dos rabiscos, que ela tem um papel de parede falso. Usando um pedaço de prato, você vê um quadro sobre 6 dados. Com isso, você terá que ir na capela e clicar ao lado dos bancos as partes que estão faltando nos dados, e em ordem, e isso desbloqueará uma passagem secreta. E basicamente, essas são os puzzles da versão mais atual do jogo. A Oni possui 4 atualizações no total, sendo que cada uma delas tem uma característica interessante que foram removidas até a versão atual, como por exemplo a versão 1.1 do jogo, que, como eu disse anteriormente, ele tem 6 personagens, e os personagens dessa versão, diferente das posteriores, são Ryota e Kazuya, e a história se passa quando Hiroshi e Kazuya estão voltando para casa e esbarram em Takuro no caminho, e ele os convence para ir até a mansão, que era mal assombrada. E é assim como é a história do início do jogo. E o ponto diferencial é que não existe essa cena nas versões atuais do jogo, o que dá um contexto a mais sobre o jogo. Outro ponto interessante é que também tem mudanças bem nítidas dos quartos e vários bugs de cenário e jogabilidades eram presentes. Já na versão 3.0, os personagens já são 4 colegiais da versão atual, e nessa versão também é presente mais 2 Onis para perseguição. O Blob, que é uma espécie de massa com 10 olhos que se move lentamente, e ele é somente encontrado na sala dos Onis. E o Squato, que é uma versão maromba e alta que só aparece após a morte de Mika. Um ponto também interessante é que nesse jogo há um puzzle que não tem nas versões atuais, que se localiza no sótão, onde você tem que aceder todos os ciclos para entrar na sala dos Onis. E sobre a mansão em si não é igual à da versão atual. Na versão 5.2 de Aoni, a própria mansão e os sprites se assemelham ao da versão 6.23. E uma coisa interessante é que nesse jogo tem 2 tipos de finais. O final bom, que você termina salvando os seus amigos, e após o ocorrido tem uma cena extra ao finalizar o jogo, onde mostra o Hiroshi e o Takuro refletindo sobre os acontecimentos e especulando se tudo aquilo que eles passaram foi um sonho ou uma realidade. E o final ruim, basicamente você escapa da mansão pela escada de corda deixando os outros para trás. E após isso, o Hiroshi tem um diálogo que diz que eles nunca mais foram vistos, insinuando que eles de fato estão mortos. Uma versão interessante é que se você iniciar um novo jogo e colocar o nome do personagem South Park todo em maiúsculo, você consegue jogar a versão de Aoni South Park, onde ela é bem cômica e engraçada, que quebra a quarta parede em alguns diálogos. E ela é uma versão bem curtinha e mais legal de se jogar, que acaba sendo um easter egg. Pensando em tudo que eu falei para um jogo que ficou famoso em 2012, que foi criado em 2008, apesar de simples, ele tem muito conteúdo. A história talvez seja bem genérica e bem simples para um jogo de terror, porém o que tem dentro do jogo, a imersão e versões que você pode jogar são bem amplas. E por fim, o último diálogo no jogo presente nas versões é: eu corri, até cheguei à cidade. O monstro não estava mais me seguindo. O que era aquela coisa azul? Eu não sei, mas Sakura e os outros nunca mais foram encontrados até hoje. E bem galera, isso é basicamente sobre o jogo Aoni. Bem galera, esse foi o vídeo sobre Aoni. Caso você já conhecer esse jogo ou comentar algo relacionado sobre ou coisa do tipo, fiquem à vontade. E muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau, tchau.